Fala galera, beleza? Professor Rafael na área para a gente continuar falando sobre cinemática. A gente vai continuar sobre os movimentos sobre a ação exclusiva da gravidade, né, as quedas livres. Só que agora a gente vai falar de movimentos bidimensionais, dois tipos de lançamento. Nessa videoaula aqui eu vou falar sobre lançamento horizontal, que é um movimento bidimensional, e numa próxima videoaula eu vou falar sobre lançamento oblíquo. Se tu tá perdido aí na questão de que ordem eu tenho que assistir as videoaulas, o melhor é tu acompanhar essa playlist de cinemática direto pela playlist mesmo. O link tá aparecendo em algum lugar aí da tela, porque daí tu sabe, a playlist já vai te botar os vídeos na ordem que tu tem que assistir. Então, bora lá continuar nossos estudos de cinemática vendo o lançamento horizontal. E vamos começar entendendo por que o lançamento horizontal tem esse nome. Se é lançamento, todo movimento que é lançamento é um movimento que tem velocidade inicial diferente de zero, tá? Porém, por ser um lançamento horizontal, significa que o corpo vai ter uma velocidade inicial somente na componente horizontal, somente na direção horizontal. A velocidade na direção horizontal a gente chama de velocidade x. Então, por ser um lançamento horizontal, o corpo vai ter velocidade horizontal diferente de zero. Velocidade inicial na componente x, velocidade inicial na horizontal diferente de zero. Ou seja, na vertical, que é a componente y da velocidade inicial, essa velocidade inicial vai ser igual a zero. Então o corpo é lançado literalmente somente para frente. Tu aplica sobre ele, tem aqui uma bolinha. Essa bolinha está numa altura inicial aqui, que eu vou chamar de h0. E eu aplico sobre essa bola, pode ser um chute, mas um chute perfeitamente na horizontal, que aplica nessa bola somente uma velocidade inicial na horizontal. Tá aqui então a velocidade inicial na componente x do movimento. O que vai acontecer? Essa bola, esse corpo, esse móvel aqui, ela vai descrever um movimento que é ao mesmo tempo para frente, tá? E para baixo, porque depois que ela sai da plataforma, bom, aí começa a atuar a gravidade, a aceleração da gravidade começa a atuar sobre o corpo, e o corpo, além de ir para frente, ele também vai para baixo. Aí o que acontece? Então, na verdade, o lançamento horizontal, ele é um movimento bidimensional, ele é um movimento em duas dimensões, porque ele vai acontecer tanto na horizontal quanto na vertical. E é importante a gente conseguir perceber que esse movimento na horizontal, tá? Depois que foi feito o lançamento, ele ganha essa velocidade inicial, ninguém mais está aplicando força sobre essa bola, sobre esse corpo, não tem ninguém para acelerar na horizontal o corpo, não tem ninguém para frear o corpo na horizontal. Então a velocidade horizontal, x, ela na verdade ela permanece constante, porque na horizontal não existe aceleração durante o movimento. Portanto, a gente conclui com tranquilidade que na horizontal, o corpo no lançamento horizontal vai descrever um movimento uniforme, tá? Não vai ser retilíneo, porque ele vai estar ao mesmo tempo indo para frente e caindo, né? Mas vai ser um movimento uniforme, ele vai ser governado pelas mesmas equações lá do MRU. E na vertical? Bom, na vertical, depois que a bola começa a cair, atua a aceleração da gravidade. Existe uma aceleração. Na vertical, ele vai descrever um movimento de queda livre, que é um movimento uniformemente variado, né? Não é retilíneo, porque ele está andando para frente também, não é reto para baixo, porque ele também vai para frente, mas é um movimento que vai ser regido pelas equações no MRUV. Então, o lançamento horizontal é justamente esse lançamento com essas características. Ele tem uma velocidade horizontal x, que vai ser mantida ao longo de todo o movimento. Então, na horizontal, o corpo vai descrever um movimento uniforme com velocidade constante, e na vertical ele vai descrever um movimento uniformemente variado com aceleração constante, e essa aceleração é justamente a aceleração da gravidade g, né, que é a aceleração do movimento de queda livre. Como o lançamento horizontal é um movimento bidimensional, a moral aqui, a manha para resolver as questões de lançamento horizontal e também de lançamento oblíquo, que é o próximo lançamento que a gente vai ver, é separar os movimentos. A gente vai analisar o que está acontecendo na horizontal, porque está bem claro que na horizontal é um movimento uniforme, então eu vou aplicar as equações do movimento uniforme para resolver o que está acontecendo na horizontal, e na vertical
é um movimento uniformemente variado, é uma queda livre, então eu vou aplicar as equações do movimento uniformemente variado para resolver o que está acontecendo na vertical. Então é isso que se faz nesse tipo de lançamento de movimento bidimensional. A gente separa a horizontal e a vertical, analisa cada uma das direções separadamente e resolve separadamente. Então vamos para a tela para a gente poder analisar com mais calma o que está acontecendo aí com a velocidade, com a posição desse objeto, conforme ele vai descrevendo o seu movimento. Então o troço começa aqui, ó. Vocês estão vendo que eu desenhei o lançamento horizontal e marquei 4 posições do nosso objeto. A posição inicial até ele chegar no chão, a posição final, a última posição dele. Vocês estão vendo, começando a analisar a horizontal, que eu marquei aqui a velocidade horizontal x. Eu não vou mais chamar de velocidade inicial, porque eu já falei para vocês que essa velocidade inicial x, ela se mantém constante, então não tenho por que ficar falando de velocidade inicial x, porque ela vai ter sempre o mesmo valor Vx, tá? Reparem que o vetor está sempre do mesmo tamanho ao longo do movimento, o vetor Vx, beleza? O objeto, claro, foi aqui lançado da altura h0, né? Da altura inicial. O lançamento horizontal ele nunca pode ter a altura inicial 0, porque senão ele não sai do chão. Se a altura inicial é 0, ele não sai do chão, ele fica no chão. Tem que ser uma altura inicial diferente de 0, ele tem que estar acima do solo para poder descrever um lançamento horizontal. Agora a gente vai olhar a direção vertical desse movimento. E eu estou vendo, como eu falei, que na vertical a velocidade inicial y ela é exatamente 0. Isso é uma característica do lançamento horizontal. E reparem que essa velocidade inicial, essa velocidade y, ela vai aumentando. Então está aqui o vetor vertical que representa essa velocidade y, e vocês estão vendo que essa velocidade y está cada vez maior. Então o que vai acontecer? Para descrever o que está acontecendo com Vx, eu vou aplicar as equações do movimento uniforme. Para descrever o que está acontecendo com Vy, eu vou aplicar as equações do movimento uniformemente variado. Tranquilo? Agora, uma coisa que é interessante de notar é que esse vetor aqui, ó, que eu vou chamar de simplesmente de V, esse vetor ele está sofrendo mudanças. Porque o que é o vetor V? Ele, na verdade, ele é a velocidade resultante entre Vx e Vy. E como é que eu calculo essa velocidade resultante entre Vx e Vy? Pessoal, eu vou simplesmente aplicar o teorema de Pitágoras, porque Vx e Vy estão formando o ângulo de 90 graus entre eles. Então, esse vetor resultante, essa velocidade resultante Vr, é simplesmente a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Essa fórmula a gente aprendeu quando a gente viu a aula lá de velocidade resultante. Lembra do exemplo do barco atravessando o rio perpendicularmente à correnteza? Se não lembra, dá uma olhada nessa aula, é importante. Então eu posso também calcular a velocidade resultante. Eu vou trabalhar com os vetores horizontais e com os vetores verticais, mas em algum momento também, se a questão me pedir, eu posso calcular a velocidade resultante desse móvel juntando a componente x com a componente y. Um outro conceito importante de visualizar nesse desenho é o conceito do alcance horizontal, porque como é, mais uma vez, um movimento bidimensional, enquanto esse objeto está caindo, ele também está andando para frente, então vai existir aqui uma distância que ele vai conseguir se deslocar na horizontal, que eu até já marquei aqui pelas setinhas. Essa distância que ele percorre na horizontal, a gente chama de alcance horizontal. Eu vou chamar aqui de delta Sx, o alcance horizontal. Na próxima tela a gente vai ver como é que calcula. Então, reparem que enquanto ele está caindo, né, enquanto ele sofre um deslocamento na vertical, que eu posso chamar de delta H, porque ele cai de uma altura H, então ele se desloca delta H, vertical para baixo, ele também se desloca delta Sx, horizontal para frente, que é o tal do alcance horizontal, que é a máxima distância que ele consegue andar na horizontal até atingir o solo. Vamos para a próxima tela, porque agora a gente vai discutir as equações que a gente vai usar no movimento horizontal e no movimento vertical. As equações do lançamento horizontal não devem ser novidades para nós, porque a gente viu que são dois movimentos que a gente já conhece.
Na horizontal, a gente vai aplicar a equação de MRU, a equação de velocidade constante, e a gente vai aplicar a equação da posição. A posição S do corpo na horizontal é a posição inicial na horizontal, mais a velocidade horizontal, que é x, e eu vou chamar de ela é constante, vezes o tempo. Essa é a equação que a gente vai ter aí na horizontal, tá? Porque é a única equação que o MRU tem, né? Que o movimento uniforme tem. O interessante é notar que se eu reescrever a equação assim, ó, S igual a S menos S0, né? Passei multiplicando, igual a velocidade x vezes tempo, S menos S0 é o deslocamento. Então, ΔS é igual, o deslocamento horizontal é igual a Vx vezes o tempo. Essa é uma equação importante porque lembra que eu falei para vocês que um conceito importante aqui no lançamento horizontal justamente o conceito de alcance horizontal, a máxima distância que ele consegue andar na horizontal. E como é que eu calculo essa máxima distância? É quando eu uso o tempo que ele precisou, o tempo que ele permaneceu no ar, ou seja, o tempo que ele levou para sair da altura h0 e chegar no chão. Então é o tempo necessário para chegar no solo. Nesse caso, quando eu aplico o tempo que ele permaneceu no ar até chegar no chão, eu estou calculando aqui o alcance horizontal. O deslocamento ΔS representa o alcance horizontal. Beleza? Tá? Então, quer calcular alcance horizontal, tu tem que saber a velocidade na componente horizontal e tu tem que saber o tempo que ele permanece no ar até chegar no chão e multiplicar a velocidade horizontal por esse tempo. Na vertical, eu vou aplicar as equações do movimento uniformemente variado, do MRUV, inclusive que a gente já adaptou para a queda livre, né? A gente chamou lá na nossa videoaula de queda livre a equação da posição de h igual a h0, a altura inicial, mais a velocidade inicial, porém y, essa é a diferença, deixa bem claro que é a velocidade vertical inicial, vezes o tempo, mais g, a aceleração da gravidade, vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Se tu já te deu conta, né, a velocidade y, ela é zero, característica do lançamento vertical, então esse produto aqui vai dar zero. Então a equação da altura vai ficar h igual a h0 mais g vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então essa é a primeira equação aí, que é a equação da posição, a equação da altura, porque a gente está na vertical aqui, né? Então a gente fala mais altura do que posição, enfim. Também tem uma equação para velocidade, porque a gente também viu no diagrama da página anterior que a velocidade y está mudando, ela não é constante, ela sofre mudança. Ela obedece à mesma equação lá do MRUV, que é Vy, detalhe, né? Vy, porque a gente está falando da vertical, é a velocidade inicial y mais g vezes t, mais uma vez velocidade inicial y é zero, então essa equação vai ficar reescrita como sendo Vy, velocidade vertical, é igual a gt, né? Não precisa do mais, g vezes t. Bota lá na caixinha para destacar. E uma outra equação que no lançamento horizontal não é tão utilizada, mas também é uma equação do movimento uniformemente variado, então vamos falar dela, é a equação de Torricelli. A velocidade y ao quadrado é igual à velocidade inicial y ao quadrado mais 2 vezes g vezes o ΔH, né, o deslocamento vertical. De novo, Vy é zero, então a equação de Torricelli vai ficar Vy ao quadrado é igual a 2g ΔH, o deslocamento vertical. É interessante lembrar sempre na queda livre que a gente está trabalhando com o referencial padrão, que para baixo é negativo, então não esqueçam que nessas equações verticais aqui a gente tem que considerar, se está falando do g da Terra, né, a aceleração da gravidade aqui na Terra, a gente tem que usar o sinal negativo, menos 10 metros por segundo ao quadrado, então esse g aí, quando tu substituir na equação, tu vai botar o menos 10. E uma coisa que é comum, a única coisa que é igual para os dois é o tempo. O tempo que ele permanece no ar, o tempo que ele leva para andar na vertical e cair, é o mesmo tempo que ele tem para andar na horizontal. Então lembra que eu te falei que para calcular o alcance horizontal, tu precisaria do tempo que ele precisa para chegar no solo, esse tempo aqui, ó. Esse tempo para chegar no solo é o mesmo tempo que ele permanece no ar aqui, são comuns, tá? Eu posso usar
a vertical para descobrir o tempo e aplicar o tempo aqui. Se eu sei o tempo da vertical, eu também sei o tempo da horizontal. E esse tempo ele transita nos dois porque o tempo é a mesma coisa, né? O tempo não tem dimensão, ele é o mesmo tempo na horizontal, ele é o mesmo tempo na vertical. Beleza? Então essas são as equações do lançamento horizontal. Vocês estão vendo que a gente fez exatamente aquilo que eu falei que a gente ia fazer, separar as duas dimensões, trabalhar com as dimensões separadas, na dimensão horizontal, movimento com velocidade constante, na dimensão vertical, movimento uniformemente variado com aceleração constante, aceleração da gravidade. E o último conceito dessa aula de lançamento horizontal que a gente tem que ver, porque pode cair numa questão, é justamente o conceito da independência entre os movimentos, ou seja, o que acontece na horizontal não afeta o que acontece na vertical e vice-versa. E para ilustrar esse conceito e eu poder te explicar melhor, eu trouxe essa foto. Isso aqui é uma foto real de um experimento realizado, que ele mostra o seguinte, ó, duas bolinhas de cores diferentes, uma vermelha, outra amarela, foram lançadas simultaneamente por esse aparelho, só que a bolinha vermelha foi lançada para frente, ela foi lançada horizontalmente. E a bolinha amarela, na verdade, não foi lançada, ela foi simplesmente deixada cair. É um movimento de queda livre. Então a bolinha amarela, ela descreve só um movimento vertical, uma queda livre vertical. A bolinha vermelha, ela foi lançada para frente com uma certa velocidade horizontal, Vx. Ambas as bolinhas têm velocidade y igual a zero. Então as duas na vertical começam no repouso. Só que a bolinha vermelha é lançada para frente. A gente pode achar que a bolinha vermelha, por ter sido lançada para frente, ela pode demorar mais para cair, mas isso não é verdade. Porque o fato de tu dar uma velocidade horizontal para um corpo não afeta o movimento dele na vertical. Como na vertical os dois movimentos têm as mesmas características, ou seja, saíram da mesma altura inicial, saíram com a mesma velocidade inicial, que é a velocidade y igual a zero, e experimentam a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade, vocês podem ver que foram feitas fotos dessa bolinha, da queda dessas bolinhas, foram feitas fotos em intervalos de tempos iguais. E vocês estão vendo que as bolinhas sempre caem lado a lado. Olha só, as bolinhas aqui, ó, vou pegar os centros dela, tem as linhas marcando, mas olha aqui, ó, eu estou puxando linhas retas, ó, do centro de uma bolinha para outra, e elas estão sempre acompanhando, elas estão sempre caindo lado a lado uma da outra. Isso mostra que o fato da bolinha vermelha ter velocidade horizontal não afeta o movimento dela na vertical. Tá? Então, não interessa o quão rápido eu lance essa bolinha para frente aqui, não importa o quão grande seja essa velocidade x, ela sempre vai levar o mesmo tempo para cair. Claro, se a velocidade inicial y for zero, ela sempre vai levar o mesmo tempo para cair. É a mesma coisa eu lançar horizontalmente na vertical, né? É a mesma coisa eu lançar horizontalmente ou só deixar cair. Ela leva o mesmo tempo para cair, beleza? Então, esse é o conceito da independência das direções. Não te deixa confundir, não te leva a essa confusão que às vezes as questões tentam construir, de que tu dá uma velocidade horizontal para frente vai fazer a bolinha permanecer mais tempo no ar. Não, não. É a mesma coisa. O tempo que ela leva no ar, só caindo ou sendo lançada para frente, se forem lançadas da mesma altura inicial, elas vão ficar o mesmo tempo no ar, beleza? Esse conceito é bem importante. Então, galera, essa foi a nossa videoaula sobre lançamento horizontal. Fica ligado no próximo vídeo, que é o lançamento oblíquo. E se tu não quiser perder essas atualizações e acompanhar as aulas de cinemática pela playlist aqui do Pura Física, na tua preparação aí para as tuas provas, o melhor é tu te inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque daí tu sabe quando é que a gente atualiza essa playlist de cinemática e qualquer outra playlist aqui do canal. Lembrando que o Pura Física tem uma plataforma e tem uma porrada de exercícios sobre esses assuntos te esperando lá na plataforma. Quer praticar, quer fazer um monte de questões? Acesse a plataforma do Pura Física, o link está na descrição aí do vídeo. Eu te espero numa próxima aula. Fui nessa, falou!